20, lá no versículo 17. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, verso 17. Enquanto isso, vamos fazer uma oração então pelas crianças, pela aula que elas vão ter. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar as crianças, a aula que elas vão ter agora, que o Espírito Santo possa visitá-las, que o Senhor traga convencimento do pecado, da justiça, do juízo, conversão. Peço-te que o Senhor abençoe os trabalhos, ó Deus, desta igreja e fortaleça a fé, a graça e o conhecimento de cada um. Abençoa o nosso país, ó Deus, traz prosperidade sobre nós, livra da opressão aqueles que estão oprimidos pela falta, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos para sobreviver. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo por tudo, pedindo livramento de assaltos, acidentes, de todo o mal. Rogamos para que o Senhor fale conosco neste culto, segundo a sua palavra, que é a verdade absoluta, ao qual nós temos a certeza que é imutável. A sua palavra é perfeita e santa, e nela nós encontramos a santificação para a verdade. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então, Êxodo 20, verso 17 apenas, está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ok? Então esse é o 10º mandamento. Vou repetir: não cobiça a casa do teu próximo, não cobiça a mulher do teu próximo, nem os servos e as servas, nem o boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ok? Bom, então nós estamos diante de um texto que é forte, não é? É o escopo dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são a espinha dorsal dos mandamentos que o Senhor deixou para Moisés. A verdade é que foram 613 mandamentos, né? 613, e esses 10 aqui, eles são destacados para nós, né? Como sendo então a base dos mandamentos. O Senhor deixa então esse aqui por último. Bem, olhando hoje, para o século 21, nós podemos perceber que o ser humano, de forma geral, passa por alguns problemas, né? E orando ao Senhor e lendo as Escrituras, a gente pode perceber que a falta de identidade, né, é um problema sério. É uma coisa que, hora ou outra, eu estou sempre batendo na tecla, mas as pessoas, elas não se conhecem, elas não sabem o que querem, elas não sabem para onde estão indo, elas não sabem qual é a missão, qual é o plano que Deus tem para elas, e elas estão então desnorteadas, né, em busca de direção. É por isso que qualquer novidade que aparece atrai muitas pessoas, porque essa novidade parece até messiânica, né? Parece até trazer, né, a solução para todos os problemas que nós temos então nessa falta de identidade. E nessa falta de identidade, então, nós estamos em busca de mestres, nós estamos procurando professores para nos ensinarem o que é a vida e como viver a vida. E a questão é que nós temos encontrado os maus professores, e além disso, a gente entra num segundo problema, que é o fato de que muitos mestres, eles estão começando a ser idolatrados, né? E quando um mestre começa a ser idolatrado, ele começa então a fazer parte, né, daquilo que você deseja ser, né? Você deseja ser alguma coisa, porque você segue um mestre que você o idolatra, e a partir daquele momento você quer ser ele, você quer abandonar a sua vida e quer ser ele, né? Por exemplo, você simplesmente encontrou uma pessoa que fala muito bem, né? Você quer abandonar a sua carreira, quer virar um coach, porque você encontrou alguém que parece que tem palavras messiânicas. É só um dos exemplos. Nós temos problemas sérios.
Esse texto então vai indicar para nós alguns dos problemas, que nós precisamos vencê-los, porque entenda uma coisa, nas Escrituras, sempre que se há alguma vitória, alguma bênção espiritual, antes disso acontecer, existe a identificação do ser humano, do problema que ele tem. O ser humano, ele identificou, Deus o iluminou e ele identificou. Um exemplo, Isaías o que? Ele, quando viu o Senhor, ele identificou que ele era um homem de lábios impuros, ele era mentiroso, bajulador, era um profeta falso. Ele reconhece aquilo e o Senhor veio purificar. Então, a quebra dessa falta de rumo que nós temos vivido, ela só é possível quando nós identificamos um problema. E se você então for na raiz do problema, da falta de identidade e também da idolatria de um ser humano pelo outro, porque a Bíblia diz que devemos adorar só a Deus, mas os homens têm adorado uns aos outros. Isso é uma coisa incrível. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Deus entrega o ser humano a simplesmente adorar outra pessoa igual a ele, de carne e osso, porque ele rejeita o fato de Deus ser o único ser supremo, criador de todas as coisas, salvador, que deve ser adorado. Então aqui nesse texto nós temos então um entendimento de que existem duas coisas que andam juntas: a vaidade e a cobiça. São duas coisas que andam de mãos dadas, Uma definição breve então do que é, por exemplo, a palavra vaidade, ou substantivo, que é um substantivo feminino, vaidade, é a qualidade daquilo que é vão, que é vazio, que é firmado sobre algo ilusório. Vaidade é uma ilusão. Vaidade é você colocar o seu tempo, colocar a sua vida em algo que cai, que não tem fundo, simplesmente cai e não vale a pena. Vaidade é isso. A definição breve de cobiça, que também é um substantivo feminino, é um desejo desmedido por coisas, poder, por ser alguém, por dinheiro, por status, por fama. Então, a cobiça e a vaidade andam de mãos dadas. E a verdade é que a nossa falta de identidade tem nos levado a cobiçar coisas. Existem pessoas que não têm tendências de inveja, de vaidade, de cobiça, mas por falta de identidade acabam sendo dominadas por sentimentos como esses, simplesmente porque lhe falta direção. Então veja bem, o que o texto de Moisés diz, o que o 10º mandamento diz, é que nós não devemos cobiçar a casa do nosso próximo. Ele começa então citando algo material para falar sobre o que não deve ser feito. Pessoal, é só a gente entender hoje em dia, o mundo que nós vivemos está sempre nos mostrando coisas que nós não temos. E o fato de nós não termos coisas e não sabermos para onde vamos, nos leva a desejar a casa do próximo. A questão é, o que eu estou dizendo, você pode ter uma vida simples, mas sabendo quem você é, e isso é que vai guardar o seu coração de não desejar a casa do próximo, que pode ser muito mais suntuosa do que a sua. A única forma de você não desejar algo que é melhor do que o que você tem, é você saber quem você é e para onde você está indo. Não tem outra alternativa. Nós precisamos saber qual é a direção da nossa vida, Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou um pastor, eu sei que eu sou um pastor e que eu não tenho outro rumo para a minha vida, porque o Senhor me chamou, me vocacionou para isso, me deu convicção no meu coração sobre isso. Isso é fundamental, porque se eu não sei disso, eu desisto com as muitas batalhas que a gente enfrenta. Você não sabe como pastor enfrenta, mas enfrenta coisa muito difícil, mas só vai conseguir continuar quem o quê? Foi vocacionado, sabe para onde está indo, tem uma identidade de um chamado dado por Deus. E o que eu quero dizer é que o chamado de vida que você tem, como no trabalho que você tem, você como pai, você como mãe, ou seja lá em qualquer área que seja,
Você precisa ter a certeza de que você tem uma identidade, porque senão você sempre vai viver com sentimentos como esse de cobiça, desejando então a casa do próximo, pior ainda, desejando a mulher do próximo, né? A gente vive num mundo onde as pessoas, elas dizem que são satisfeitas, né, com seus casamentos, mas elas continuam traindo. Por quê? Elas não sabem para onde elas estão indo, elas não sabem quem elas são. Então como elas não são dominadas por uma identidade e por um propósito, elas são guiadas por desejos, elas são guiadas então simplesmente por pensamentos momentâneos, por tentações que vêm e vão de forma passageira. O próprio Senhor Jesus, ele vai mais além. No capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: se você olhar com um olhar impuro no seu coração para outra mulher, você já adulterou com ela no teu coração. O adultério não é só o ato físico, mas o fato de você maquinar na sua mente, se deitar com outra pessoa, é um pecado. E esse pecado acontece porque você não tem certeza de quem você é, inclusive no campo espiritual, no sentido de você não ter certeza de que você é filho de Deus, e que Deus tem uma direção para você, para a sua família, tem uma direção para a sua história. Então, a falta de identidade, a falta de compreensão espiritual, a falta de você reconhecer qual é o seu problema, lhe leva muitas vezes então a um julgamento. Não julgue os empregados e as empregadas do teu servo. Ele tem mais empregados do que você tem menos, né? Então há a inveja. Não julgue os bois e os jumentos, o patrimônio que o outro tem, e nem coisa alguma que não lhe pertença. Isso é sério, está no 10 mandamentos. É uma coisa que Deus de fato quer que nós abandonemos, o desejo de possuir coisas que não são nossas. Mas por que isso está tão presente? Está tão presente porque Cristo precisa então nos iluminar, e nós precisamos reconhecer que sempre que o nosso coração desejar algo que está do nosso lado, nós estamos pecando. O problema é que as nossas orações são sempre assim. Todo mundo pensa: quem nunca desejou ter o que é do outro? Quem nunca desejou ter isso, ter aquilo, outro? Mas isso não deve ser uma justificativa, não é? Isso não é uma justificativa. Então, a solução, ela chega quando nós reconhecemos que existe um pecado. Por isso o tema da mensagem é: Senhor, tire a vaidade dos meus olhos para que eu te veja. Porque enquanto os nossos olhos estão possuídos pela vaidade, pela cobiça, pelo desejo, pelo que é dos outros, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. E por isso é que as pessoas estão perdidas no meio do caminho. Como por exemplo, olha só, olha a história. Sansão foi um homem que antes de nascer, Deus enviou um anjo e disse aos pais dele que ele seria um libertador de Israel. E ele nasceu, virou um homem forte, ele tinha uma força sobrenatural, mas um homem extremamente cobiçoso. Ele tinha uma missão, e a missão dele era libertar Israel, mas ele sempre se deixava guiar pela cobiça do coração dele, de procurar mulheres erradas. Casou com uma mulher que não tinha que casar, depois foi procurar prostitutas, até que no final acabou com Dalila, que era uma filisteia, que acabou destruindo a vida dele, levando ele para ele ser morto. Então, a cobiça do coração de Sansão foi mais forte do que o desejo dele de seguir a missão e a identidade que ele tinha, que era o que? Ser libertador de Israel. Uma coisa interessante é que um dia Sansão, ele lutou contra 1000 homens, e a Bíblia diz que ele matou 1000 homens usando a queixada de um jumento, não é? A queixada, a cabeça de um jumento morto, não é? Ele matou 1000 homens, não é? Batendo, uma guerra contra 1000. E quando ele termina aquela luta, ele vai exclamar: Senhor, agora eu vou morrer, porque estou morrendo de sede, já não tenho mais o que beber. E aí, ali o Senhor concede água a ele, porque o Senhor não deixaria um homem que venceu 1000 guerreiros morrer de sede. Essa é a nossa questão. Muitas vezes nós temos alguns desejos e a gente começa a dizer: Senhor, eu tenho sede, Senhor, eu tenho vontades,
Ah, Senhor, eu também quero aquilo que a pessoa quer. E a gente acaba então, por esses quereres momentâneos, perdendo, a nossa identidade, a nossa missão, a nossa família e a estabilidade de vida que Deus nos dá por meio do quê? Do firmamento que é Jesus, que firma a nossa vida. É igual lá o Jacó e Esaú. Esaú trocou a primogenitura. Esaú era para ser o patriarca, e ele simplesmente estava com fome e disse: o que eu quero com primogenitura? Me dá esse prato de lentilha, essa sopa aí para me comer, fica com a primogenitura para você, Jacó. Ele trocou a primogenitura dele, ele ia ser o patriarca que ia suceder então o pai. Por quê? Por um desejo momentâneo. Essa é a questão. A cobiça e a inveja andam de mãos dadas dessa forma, fazendo com que nós então nos deixemos levar por momentos, e esses momentos tiram de nós então toda uma trajetória linda. E olha, eu não vou cansar de deixar de dizer para você que pessoas com uma grande trajetória, elas são minadas por momentos de cobiça e vaidade, elas são derrotadas por isso. Sansão é um exemplo. Ele foi um homem que nasceu para ser o libertador de Israel, para ser um homem muito importante, e a vida dele acabou antes da hora, porque ele se deixou levar então pela cobiça, pela vaidade, pela futilidade, pelo que não tem valor nenhum. O que eu estou dizendo é, a cobiça é algo que deve ser controlado, porque como diz Tiago, lá no capítulo 1, a cobiça é algo que brota no coração humano, e quando brota no coração humano, a gente não pode deixar isso crescer, ou vir para fora, porque a Bíblia diz que uma vez a cobiça entrando no coração, o pecado sendo consumado, vem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Nós estamos entregando os nossos olhos a cobiças que estão matando a nossa identidade e matando a nossa missão. Jesus disse o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se os meus olhos e os seus olhos, eles forem olhos cobiçosos, olhos invejosos, olhos vaidosos, nós seremos arrancados da missão que o Senhor tem para nós, porque nós nos desviaremos para a esquerda e para a direita. É lá capítulo 4 lá de Provérbios, está escrito que guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. A Bíblia diz: guarda o coração, porque o coração é enganoso. Então o coração vai ter vontade de cobiçar, o coração vai ter vontade de o quê? De invejar, o coração vai ter vontade de ficar enfeitiçado pelo que nós vemos, mas você e eu devemos guardar o nosso coração, e Salomão diz: faça isso olhando sempre fixamente para frente, olhe para frente fixamente, não se desvie para a esquerda nem para a direita. Então é uma questão também de decisão do que é que nós vamos seguir, porque é mais fácil, com certeza, nós simplesmente vivermos de ilusão. A gente até cantou aqui uma música, Antes nós ouvíamos somente canções que falavam sobre ilusão, agora falamos sobre o verdadeiro amor a Jesus, que é o nosso Senhor. Não é assim que canta, mas eu estou parafraseando do meu jeito. Mas então veja bem, a gente precisa entender que nós estamos em perigo. E a questão é que entregar os olhos é perigosíssimo. Jesus disse: os olhos então podem fazer o seu corpo inteiro se transformar no que? Em trevas, e você se tornar uma pessoa consumida pelo mal, em ser uma pessoa má de coração. Então você decide nesse sentido o que é que você vai ou não alimentar, Você vê que Salomão, ele falou também sobre a cobiça. No capítulo de número 6 de Eclesiastes, Salomão ele diz que muitos homens vivem sonhando em ter coisas e nunca têm, e outros têm as coisas e não sabem desfrutar delas. Aí ele diz: isso é uma coisa, é uma loucura, é vaidade. Ele diz que isso existe muito na face da terra, pessoas que ficam desejando ter o que os outros têm, e aqueles que têm não querem muito aproveitar
E ele diz: isso é loucura, é vaidade. Mas ele vai completar dizendo que o melhor é nós nos contentarmos com a vida que nós temos. Isso é muito importante. Ontem eu revisitei um texto, né? Até mandei ele para minha irmã, que o texto lá diz assim: olha, se o pobre quiser se comportar como rico, né? Como é que é? Se o pobre quiser se comportar como rico, está lá em Eclesiastes 6, verso 10. Se o pobre quiser se comportar como rico, simplesmente para estar no meio dos ricos, está cometendo uma grande tolice, porque isso não levará ele a lugar nenhum. Eu fiquei pensando, poxa, como isso é atual, né? Como existem pessoas que não têm, mas querem mostrar que têm, simplesmente para estar no meio dos que têm. E Salomão dizendo como isso é uma burrice. E hoje em dia tem gente que ensina isso aí como sabedoria, né? Eu já vi gente falando que tem que fazer desse jeito. Não, você tem que se portar como se fosse para um dia ser. Não, você se porta pelo que você é. Aceite a sua realidade, viva ela, né? 6:10, né? 9:10. Então, Eclesiastes 9, verso 10. Depois você pode olhar aí. Salomão, então, ele vai falar sobre isso. Eu citei também Isaías, quando viu a glória de Deus, parou de cobiçar. Ele era o que? Ele era sobrinho ali do rei, o rei o protegia. Quando o rei morreu, Isaías simplesmente viu o Senhor, largou então a mentira dos lábios, ele simplesmente desistiu daquilo. É interessante que Tiago também, lá no capítulo 4, ele vai dizer que orações chegam a não ser feitas por causa da cobiça. Capítulo 2, capítulo 4, verso 2: vocês guerreiam e têm muitas invejas no coração, e vocês não têm muitas coisas porque não pedem. Porque o fato de você entregar os seus olhos à cobiça faz com que isso tire de você graça da oração, poder de oração. Então muitas pessoas olham, nunca oram, né? Então o que eu estou querendo dizer é que o que muita gente hoje em dia chama de admiração, na verdade nada mais e nada menos passa de o quê? De cobiça. A gente olha para algumas coisas e não é admiração, é simplesmente inveja, né? Porque às vezes a gente pensa em mudar a trajetória da nossa vida sem que Deus tenha feito nada, falado nada, dado orientação nenhuma, simplesmente porque você viu alguém ou alguma coisa sendo feita. Isso é perigosíssimo. Então Tiago nos orienta que nós devemos orar. Se o nosso coração começar a cobiçar, quando você começar a se entristecer por não ter uma coisa que você gostaria de ter, você deve entrar em oração e dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero ser assim, eu quero ser grato com a vida que o Senhor me deu, eu quero que o meu coração seja contente, porque só o Senhor pode me dar contentamento, só o Senhor pode me dar aquele sentimento assim de que a minha vida está completa. E não interessa se do meu lado tem alguém que tenha algo melhor do que eu, ou se eu queira ter alguma coisa que alguém tem, não interessa, Senhor. Eu sou grato com a vida que o Senhor me deu. A única forma de você vencer a cobiça quando ela descer para o seu coração é você entrar em oração e fazer dessa forma: Senhor, não deixa a vaidade dominar os meus olhos, não deixa o meu coração ser contaminado por isso, porque eu quero continuar sendo grato. Pare para perceber, olha, isso é um fato. Existem pessoas que são gratas, elas vivem super bem, elas estão ali num contexto, né? Tem a família, elas têm os amigos e tudo mais. Aí de uma hora para outra elas conhecem outras pessoas, vão para outro grupo social, e elas começam então a querer se adaptar ao novo grupo social que elas adentraram. E aí então elas começam a passar por uma crise de identidade. Por quê? Porque elas não têm dinheiro para comer todo dia onde aquele povo está comendo, porque elas estão simplesmente o quê? Deixando de valorizar coisas que são primordiais em detrimento de coisas superficiais. Simplesmente por quê? Porque estão, né, olhando para o lado. E Salomão diz: guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Se você parar para perceber, nós somos muito mais felizes quando nós andamos, né, com pessoas
que de fato, não é, nos fazem entender que nós estamos no nosso meio. Agora, essa tendência toda de querer sempre estar melhor ou de subir de nível tem feito as pessoas ficarem doentes, sabe? Deus quer tirar o nosso coração da doença de querer subir de padrão a qualquer custo, de que pela força querer subir de nível, querer subir de quantidade. Seja feliz com o que você tem. Olhe para outros lugares em que as pessoas não têm nada. Seja grato pela vida que você tem hoje. E principalmente, faça uma autorreflexão para você parar para perceber quantas coisas você não deseja. Você só começou a desejar porque alguém que anda com você tem. Então, para com isso, certo? Olhe ao Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer uma autorreflexão, quero desejar de fato o que o Senhor tem para mim. Então você pode confiar no texto de Filipenses 2,13 que diz: o Senhor efetua no nosso coração o querer e o realizar da obra dele. É isso. Então você não precisa querer abandonar a tua carreira agora para virar youtuber, não é? Tem gente tentando. Esse dia eu falei com um rapaz de 35 anos: o que você está fazendo? Não, eu larguei meu trabalho, agora estou virando youtuber. Eu falei: meu Deus, né? Até hoje essa moda do pessoal querer virar youtuber para ganhar dinheiro, né? Nós não podemos, né, nos deixar levar por essas coisas. Nós estamos perdendo, né, a nossa essência, nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós estamos sentando em mesas e sorrindo para pessoas que falam coisas que a gente nem gosta, que vivem uma vida que a gente nem gosta, mas a gente simplesmente quer ter o que elas têm, por isso a gente atura tudo aquilo ali. Não aceite isso, não viva isso. Olha, algumas palavras de Deus para a gente encerrar. Provérbios 18, verso 12 diz o seguinte: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha, antes da queda do homem, seu coração envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quantas pessoas que eu já não vi, está satisfeito com a vida, tinha lá o seu carro popular tranquilo, começou a andar com alguém que tem carro importado, aí quis comprar carro importado também, rebentou a vida, porque a vaidade precede a quê? A derrota. Começa a querer fazer coisa que não pode. Por quê? Porque está sendo influenciado por algo e não consegue perceber que Deus é o único que pode livrar o nosso coração dessas amarrações. Pare então com isso. Deus hoje está nos chamando para uma libertação de uma queda, né? O texto é muito forte. Abacuque 2, verso 4 diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Olha aí o contraponto. Nós vivemos pela fé e sabemos que pela fé Deus vai nos guiar para os melhores lugares, aonde nós sim teremos contentamento, teremos alegria, enquanto os ímpios, eles não têm desejos bons, não têm desejos bons, né? Por exemplo, não vá, mas só usando um exemplo, vá ao Big Brother, né? Veja as pessoas querendo ganhar dinheiro, veja o que elas se sujeitam, veja a degradação moral, a exposição de si mesmo, que as pessoas, elas se rendem para ganhar dinheiro. Isso não vale a pena, isso não é uma vida digna de ser vivida, não vale a pena isso. Tem coisas que não se compram. A exposição que você vive ali, um erro que você comete ali, arrebenta a sua vida para sempre. 1 João 2, versos 16 e 17 diz: por isso tudo o que existe no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso não vem de Deus, mas do mundo. Cuidado então para quando você dizer assim: meu coração desejou, acho que é Deus. Cuidado, porque a Bíblia diz que esses desejos vêm do mundo. Alguém só pode o que? De fato tentar entender Deus por algum tipo de insight, se viver uma vida de acordo com as Escrituras, reta.
uma vida de santificação. Aí sim eu acredito que o Senhor pode dar à pessoa um insight, trabalhar o coração, dar uma orientação, confirmar na sua palavra. Mas qualquer desejo que venha ao nosso coração, as pessoas dizem, Deus quer esse desejo, mas a Bíblia diz, não vem do Pai. Porque o mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. O que eu estou aqui para te dizer é que o que Deus tem preparado para você, a vontade dele é melhor do que tudo que você tem visto e cobiçado, tudo aquilo que você tem olhado, sabe? Instagram, a pessoa que está viajando na Europa, que está no cruzeiro, que tem carro disso, que faz aquilo outro. O que Deus tem para mim e para você, na vontade dele, quando a gente anda no Evangelho, é muito melhor do que essas coisas, muito melhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos sendo vencidos pela mentalidade do mundo, que é o quê? Que é a ostentação. De fato é isso. Nós estamos sendo levados então por aquilo que nós vemos e o que os nossos olhos acham bonitos. Nós estamos indo atrás, mas os nossos olhos estão nos enganando. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Para a gente encerrar, Filipenses 2, verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Não faça nada por vaidade, não faça. E quando a gente fala de vaidade, a definição que eu dei aqui: algo vazio, algo que simplesmente você quer só porque os seus olhos disseram para você que você queria, algo que não passou pelo crivo da oração, algo que não passou pelos pés do Senhor. A Bíblia diz: apresente todos os seus planos ao Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas só vai prevalecer os projetos do Senhor. Essa mensagem não é para que a gente se entristeça, essa mensagem é para que a gente ore e diga: Senhor, eu sei que tudo que eu não tenho, mas que eu posso estar sofrendo por desejar ter, eu sei que tudo isso é menor do que a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe por onde nos direcionar. Não se deixe levar pelos seus sentimentos. Olha, o meu coração e o seu, eles não vão nos levar em bons lugares. Então resista à tentação de viver pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você cheira, pelo que você toca. Isso pode destruir você, isso pode me destruir. Então nós queremos fazer essa oração ao Senhor e pedir que Ele nos dê essa graça da gente entender que a vontade dEle é melhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza? A nossa oração então ela vai ser essa: Senhor, eu quero que o meu coração tenha convicção de que a sua vontade é melhor do que toda a vaidade que brota nos meus olhos e no meu coração. Eu não quero fazer as coisas só porque vejo que as pessoas fazem e que as pessoas têm. Eu quero o seu rumo para mim, eu quero a sua identidade para mim, eu quero ser a sua missão para a minha vida. É isso que eu quero viver. Vamos orar. Senhor.